Então vamos lá. Vamos falar aqui então sobre algumas coisas aqui. Em relação às taxas, que é por onde eu quero começar hoje a falar com os senhores. Vejam, temos uma situação que falamos na semana passada também. O que vemos acontecer aqui nos mercados de taxas? Neste momento, vemos que as taxas ligeiramente têm aliviado, certo? E vejam só, qual é a diferença que nós temos, ou seja, o nosso referencial em termos europeus é a Alemanha, não é? E aqui temos a taxa de referência dos Estados Unidos, que são 30 e 10 anos. O que nós vemos de diferente aqui entre os Estados Unidos e a Alemanha? Qual é a diferença que os senhores observam aqui nessas taxas? Vejam só. E aqui eu quero chamar a atenção para que haja um entendimento aqui sobre as taxas, para que depois haja também entendimento sobre o que eu vou falar em relação aos mercados. Certo? Vejam só. Quem falou aqui realmente que as taxas, vamos comparar aqui. Quando vemos as taxas alemãs, vemos que realmente a dinâmica permanece praticamente sem dar folga. Ela sobe sem parar. E vemos que neste período aqui já, desde março para cá, as taxas dos Estados Unidos têm andado dentro de um range mais lateral. Vamos entender uma coisa aqui. Aqui, neste período de março, antes de março, ou seja, quem é que lembra aqui quando é que foi aprovado o pacote de estímulo do Biden? Fevereiro, não é? Finais de fevereiro, inícios de março, né? Lembra, andou isso desde antes da eleição, que esse pacote já era do Trump. E depois andou por aí, para lá e para cá, e no fim virou o pacote de Biden. Certo? Mas foi em fevereiro. Agora vamos ver aqui uma coisa. Já foi feito. E a pergunta que eu faço aqui é: esse dinheiro já chegou na mão do povo americano? Sim ou não? O pacote foi aprovado, passou para o Senado, passou na Câmara, foi aprovado e já chegou na mão da população ou não? Sim ou não? Respondam aí, pessoal, sem medo. Sim, não é? Já chegou. Certo? Tá chegando, Leandro Leles, é isso aí, parcialmente, né? São em fases, em pedaços, em tranches, mas já chegou. O dinheiro já chegou lá. Certo? Agora a pergunta vai aqui. União Europeia. Já foi aprovada a bazuca europeia? Já foi aprovado, não foi? Já foram colocados à venda os títulos? Ou ainda estão negociando aqui, negociando ali, o que vai ser subvenção, o que vai ser apoio, o que vai ser subvenção, o que vão ser empréstimos e tal? Já chegou alguma coisa na mão dos governos? Ainda andam a negociar. Aliás, hoje começou uma nova reunião do Eurogrupo hoje. Hoje e amanhã tem reunião do Eurogrupo. Certo? Então vamos entender aqui uma coisa. Se o investidor sabe que vai vir aí, não é? Quer dizer, eles vão precisar vender esses títulos, vão precisar colocar dinheiro aí no mercado, não é? Não é interessante que a taxa continue subindo?
É interessante para o investidor ou não? Meus amigos, se fosse você que fosse comprar os títulos do governo lá da Alemanha, você queria que a taxa caísse ou que ela subisse? Que ela subisse, certo? Agora vamos olhar aqui a nível de América. Vamos olhar para a América, certo? O que acontece aqui? Temos algum pacote para ser aprovado de ajuda, de estímulo, alguma coisa assim? Tem alguma coisa prevista aqui? Fala-se em algum pacote de ajuda aqui na América? Ou nós já fizemos o que tínhamos a fazer, em termos americanos, pelo menos num primeiro momento? Temos já uma grande parte da população vacinada. Temos supostamente a pandemia mais controlada na América. Tudo isso está acontecendo. Temos dados econômicos de uma superatividade econômica. Agora respondam os senhores e senhoras investidores que estão aí desse lado. Respondam para mim. Por que é que eu tenho falado que provavelmente temos a taxa lateral aqui dentro deste range e depois subindo no máximo até aqui, até aprovarem os estímulos na Europa, até os títulos serem emitidos e colocados à venda. Continuar a subir na Alemanha. E agora vejam só, com essa ótica aqui que eu estou falando para vocês, certo? Com todo esse aquecimento agora da economia americana, é provável, nada me admira, que estas taxas possam começar a diminuir e que elas voltassem aqui mais para baixo, perto dos 2%. Então, aonde que nós vamos ter atenção aqui? Para não perdermos o foco, vamos começar logo aqui. Dólar. O que acontece? Quando olhamos para um dólar aqui, no nosso gráfico, vamos até olhar para ele aqui em 4 horas. O que está acontecendo aqui? Lembram, tínhamos falado na semana passada, está se mantendo por baixo dos 90 dólares aqui. E isso não é bom sinal. Não está conseguindo, não está tendo força suficiente, ou seja, as taxas não têm força suficiente. Pode haver uma pressão aqui que pode desencadear um movimento baixista aqui, ou seja, só precisa o quê? Só precisam que as taxas não se mexam. Alceu, veja, Alceu, tu não podes te basear por aí, tá? Pelo fato de ter 50% de dólar na cesta, tu não podes te basear por aí, certo? Porque, na verdade, todo esse conjunto vai fazer o quê? Esses poucos por cento aqui, esses 7%, vamos dizer assim, que estaria a mais dos 50% que seria o equilíbrio ideal, certo? Vai ser a diferença de variação. Então tu imagina que se move 1% o euro, certo? Menos 7% de 1% seria 0,007, então, ou seja, uma milésima de 7, né, ou 0,07 em milésima, certo? Essa seria a diferença. Por isso que quando um se movimenta 1,5%, o outro se movimenta 1,3%. Pode ver, sempre o índice do dólar, quando o euro sobe 1%, o índice do dólar baixa 1,7%. Quando o índice do dólar baixa 2%, o que acontece? O dólar sobe 2,3% ou 2,4%. Essa é a diferença dos 50 e dos 57.
certo? Ou seja, não temos os 50% exatamente para equilibrar, para fazer uma correlação de 100%. Então, nós temos uma correlação de 57%, vamos falar assim. E esse 7% que é a diferença do equilíbrio que se representa no movimento. Então, isso não é fator, tá bom, seu? E isso é estatística. Só serve para estatística. Certo, amigo? Mas não serve como um peso, como uma medida de força. Pô, tem mais 7%, então tem mais 7% de força. Não, porque não justifica. Ok? Então vejam só. O fato de estar se mantendo aqui por baixo dos 90, certo? Pode levar o índice do dólar. Primeiro, certo? Para este próximo fundo aqui. E aqui, como nenhum movimento se faz em linha reta, é óbvio, não é? Pode até fazer novamente uma correção e depois ganhar um novo impulso aqui. Caso toda essa dinâmica se mantenha. Caso não hajam alterações. Então é mais provável que isso aconteça num curto prazo. Vejam, temos falado sobre isso nos últimos dias e isso pode vir a acontecer, tá bom? Em razão das taxas estarem lateralizadas e de que nesse momento, veja só, o que pode acontecer aqui ou que já poderia acontecer. Veja só. Se você tem, vamos pensar, e eu sempre digo para vocês têm que pensar numa ótica de muitas vezes de consumidor ou de empreendedor, tá? Você tem uma empresa e nesse momento pandêmico até as coisas não estavam assim tão difíceis ou tão ruins para você como estavam sendo pintadas. Mas de repente o governo disse assim, olha, vou usar aqui o Alceu como exemplo, tá? Ô Alceu, tens aí a tua empresa aí, emite aí uns títulos aí de dívida e pá, dá para mim aqui que eu compro. Certo? Com garantia de Estado, tal, não te preocupes com nada disso. E investe aí. Vamos lá gerar emprego, vamos produzir, vamos fazer as coisas aqui, certo? E o Alceu começa a emitir e tal, e até acha aquilo bacana, pega aquele dinheiro, começa a investir na empresa dele, fazer as coisas e tal. Mas chega um ponto também que o Alceu vai dizer assim, poxa, mas espera aí, eu já construí mais um galpão, eu já comprei o maquinário que eu precisava, eu já contratei, eu já dobrei a produção, eu já troquei a frota de caminhões que fazia a distribuição do produto, já troquei a frota de carros aqui da diretoria executiva, então já reforcei o caixa, coloquei um capital de giro, deixei tudo, tá tudo direitinho aqui e tal. E aí eu digo, então, Alceu, como é que é? Não tem mais nenhum título aí para vender? Aí o Alceu diz, opa, é que a coisa já está mais ou menos controlada, pensando bem, eu acho que vou continuar emitindo dívida aqui e tal, quer dizer, isso vai começar a pesar no meu balanço, porque na verdade eu aumentei o ativo, mas também em contrapartida estou aumentando muito o passivo, ou seja, o grau de endividamento da empresa está ficando muito alto, e isso e aquilo, eu não sei o dia de amanhã e tal, se calhar vou dar uma enxugada, vou parar um pouco com esse negócio de emitir dívida. Ou não é dessa forma que você pensaria? Então veja que um dos problemas que já começam exatamente, aí é o momento de recomprar as ações e o que deveria fazer o Alceu. A Ana está muito bem de economia, Ana, muito bem mesmo. O que ele deveria fazer é começar a recomprar as suas ações, certo? Mas veja, a lógica é que as empresas, ou seja, Ana e todos os demais, ninguém está fazendo isso. Ninguém está se preocupando em recomprar as suas ações. Certo? Mas vai chegar um momento em que vão ter que parar de emitir. Alguns vão parar por si só, né? E outros vão parar por obrigação. Certo? Então isso pode fazer com que as coisas tornem, ou seja, invertam o lado, não é? Tenhamos uma mudança,
aqui, ou seja, temos o Banco Central que quer comprar e na verdade já começam a faltar títulos públicos para se comprar, certo? Então, amigos, vejam só, neste caso, o que temos aqui que poderia ser feito em relação ao dólar, certo? Além de vigiar as taxas, temos que estar preparados para que, caso haja uma ruptura, ou seja, enquanto mantiver-se por cima, vamos colocar isso diferente, da zona dos 89,65. Isso significa o quê? Pode vir aqui por baixo? Vocês já sabem. Certo? Podem vir aqui por baixo? O que não pode acontecer com o dólar? Exatamente. Não pode fechar aqui por baixo, certo? Então vejam bem, tenhamos atenção aqui, certo? Uma vela que se estique demais aqui já não é bom sinal, certo? Caso haja uma ruptura mediana, nós podemos até arriscar uma compra aqui por baixo, acreditando que o preço volte a fechar aqui por cima. Mas, caso não feche por cima da zona azul, eu saio da operação à mão, não permaneço. Ok? O S500. Quando nós falamos lá na semana passada, se você for assistir o vídeo, você vai ver. Nós falamos, olha, não pode romper aqui. Se romper aqui, vai vir aqui embaixo. Vindo aqui embaixo, nosso take profit está aqui em cima nesta zona. Para quem não viu a live, pode ir lá, assista a live, tá lá. Foi exatamente isso que nós falamos, deixamos aqui demarcado. Rompeu o azul, vai vir aqui embaixo, take profit está aqui em cima. Não é? É óbvio que na sexta-feira tivemos aqui uma grande oportunidade, aliás, no meu caso que só tinha duas entradas, o mercado veio exatamente na zona onde eu tinha o meu take profit aqui, certo? Ou seja, o mercado trabalhou na semana passada redondinho, foi realmente, funcionou maravilha. Agora, o que temos aqui? O que temos aqui? Veja só, quem lembra, o que é que nós falamos na semana passada? Disse, olha, o mercado vem aqui, take profit nesta zona. Caso o mercado realmente nos dê razão, faça o movimento, quando chegar aqui, o que é que nós vamos fazer? Lembram? Tinha stops, exatamente, Pedro Silva. Vigiar esta zona, se não romper, Nuno Duarte, muito bem. Muito bem. Tá? Se não romper esta zona, aqui vai voltar por baixo dos 4.030 pontos, pessoal. Certo? Então veja só, observar Edson Oliveira, não romper pode cair, certo? Vejam só, o que temos aqui? A minha percepção, ou a percepção que eu tenho, vejam só, na semana passada, e aliás, tá aqui uma coisa que eu também queria falar aqui com vocês. Na semana passada eu ainda coloquei o vídeo da semana anterior, que nós temos repetido sempre as mesmas coisas, né? Porque não, parece que não há muito para falar sobre o mercado nesses dias, certo? Vejam só, o que
E agora, vejam só a pergunta. O que é que nós temos feito aqui semana após semana? Escrevam para mim aí no chat. O que é que nós temos feito semana após semana? Comprar. Comprar, 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 comprar. E um detalhe, se você, estamos aqui 70 e tantas pessoas, vejam só, se você não concorda, pode escrever aí que você não concorda. Nós temos ou não temos repetido toda semana a mesma coisa, ou seja, o mercado, o mercado tem repetido os movimentos ou não tem repetido os movimentos? O mercado cai, nós compramos, ele sobe. Ele cai, nós compramos, ele sobe. Ele cai, nós compramos, ele sobe. Nós temos repetido as mesmas ações e o mercado tem repetido os mesmos movimentos. E até custa, certo? Quando, para mim, hoje, por exemplo, veja só, o que eu quero dizer? Eu tenho um feeling, um sentimento que essa semana o mercado vai corrigir alguma coisa. Certo? Ah, mas o mestre acerta sempre. Não é assim. Certo? É um feeling. Agora veja, quando eu falo que eu tenho um feeling, um sentimento de que o mercado possa corrigir alguma coisa essa semana, ou seja, que ele termine a semana em mínimos, certo? Eu estou ou não estou indo contra tudo que nós temos feito? Estou ou não estou, pessoal? E por que as nossas operações têm dado certo? Ou seja, temos ganho, temos sido consistentes, todos têm ganho, vocês têm conseguido ganhar, eu ganho, vocês ganham, né? Ou seja, dá um verbo aqui, eu ganho, tu ganhas, ele ganha, nós ganhamos, vós ganhais, eles ganham, não é? É lucro aqui, distribuição de lucro. Não é? Solange, eu também, mestre, acho que cautela máxima, ou esta semana ou início da outra, é um feeling, alguma coisa diz para mim que tá, sabe, e a minha experiência sempre me mostrou que é o seguinte, quando ninguém acha mais que agora, não, agora Deus o livre, do jeito que tá não cai mais, é aí que o mercado cai, tá? Então vejam só, nas 2 ou 3 últimas semanas eu tenho pedido para vocês, tenham cautela, vão com calma, vão com cautela, vamos nas zonas que nós marcamos, é aqui, se rompeu, sai fora, sai a mão, não fica porque o estouro pode ser grande. Tenho pedido, vamos ter cautela, vamos ter cuidado, vamos ter atenção, porque isso, aquilo, tal, tenho tentado falar, certo? Então veja só, vamos limpando aqui as nossas zonas, certo? Vamos deixar essa aqui, que é uma zona bonita, vamos deixar ela aqui marcada. Temos o mercado agora aqui, nestes máximos, né? Veja só, temos de novo, olha onde é que temos um 38,2 aqui. Então veja só, tá aqui o nosso Fibo. Imaginemos que, tá pessoal, essa aqui é as minhas operações que eu fiz, que estão marcadas aqui, que eu mostrei para vocês, não é? Tá aqui o meu SP500, as 2 posições que eu fiz aqui, certo? Mas vamos lá.
Caso o mercado venha aqui, e vou tirar isso aqui daqui agora, porque como você sabe, eu gosto de manter o gráfico clean. O mercado vem aqui. O que você vai fazer? Diz para mim. Certo? Comprar. Comprar. Porque veja só, caso o mercado corrija aqui, você já sabe que quando o preço bater aqui nesta zona, olha só, veja só, num espaço tão curto de tempo, foi suporte 3 vezes, é um suporte interessante. Por mais que eu tenha um feeling, que eu ache que é possível que o mercado volte a corrigir, que ele faça uma correção, não há outra coisa a fazer neste momento que não seja buscar posições longas. Vamos entender o que se passa aqui. Permanece todo aquele sentimento que nós temos vindo a falar durante vários dias, nada mudou. Os dados econômicos são bons, a ganância está aí, está tudo exatamente igual. Então, por mais que eu tenha um feeling que me diga, olha, atenção, cuidado que o mercado pode corrigir. Cuidado que o mercado pode corrigir. O que é que eu vou fazer nestas zonas aqui, então? E agora eu pergunto aqui, a pergunta vai para os mais experientes. Aqui. Para quem já aplica a metodologia FCT com algum rigor, com algum critério. Sempre, e vem a pergunta aqui, como eu disse, para os mais exatamente. Quando você entra e aplica a metodologia com rigor aqui, você sabe que o que vai acontecer aqui é o quê? Dela Eugênio. Certo? E veja só, se nós estamos falando aqui que nós temos que cuidar com o risco, certo? Que nós temos que cuidar, né? Que veja que interessante que é, como eu estou dizendo, para quem já conhece, já aplica a metodologia com algum rigor, você já sabe que o preço vai vir aqui, vai ameaçar romper. E que quando ele ameaçar romper, é que você vai entrar e o preço tem que voltar aqui e fechar por cima dos 38,2 aqui. A média dos 200 dias vai estar passando exatamente aqui, porque se o preço descer, a média dos 200 dias vai estar passando por aqui. Então, ou seja, preferencialmente que feche por cima dos 38,2 que aqui está e talvez até feche por cima da média dos 200 dias. Mas o mais importante é que feche por cima dos 38. Certo? Se fechar aqui
por baixo. Por isso que o pessoal aqui já escreveu, já sabe. Vou entrar com uma aqui, vou guardar o resto. Porque se fechar aqui por baixo, provavelmente vai fazer uma outra vela aqui ao lado. Onde então o preço vai vir aqui por baixo da zona azul. E veja só, o que acontece aqui? E atenção, que isso serve como um espelho para nós, certo? Ou seja, é por aqui que nós vamos nos orientar para tomar as decisões nos outros índices, certo? Se acontecer isso, que essa vela não volte aqui por cima, que ela fique aqui por baixo, e a outra vela que vem aqui não se esticar aqui, fizer uma vela desse tamanho, nem vale a pena entrar. Não vale a pena. Se você, entendeu? Para quem entra, eu não entro aqui, eu tenho que cuidar com o que falo, atenção, tem que, né, pessoal, vocês já sabem como é o que a casa gasta. Entrar aqui é suicídio. Por quê? Porque vai estar demonstrando para você aqui, certo? Que já rompeu duas zonas aqui que são importantes. Então não pode, ou seja, quando chega aqui tem que entrar pressão compradora, tem que entrar pressão compradora. Se a vela esticar aqui por baixo, significa um pouquinho para baixo aqui dos 50, tá? Agora o seguinte, veio aqui no 61.8 ou passou do 61.8, não adianta, não adianta. Não adianta. É entrar para perder o tiro. É entrar para perder o tiro. Não vale a pena. Então eu vos sou claro. Para mim, o que eu vou fazer é o seguinte. Veio aqui, eu entro. Voltou, eu fico. Fico na posição e continuo. Ficou aqui por baixo, eu saio a mão. Porque na minha ótica, se ficar aqui por baixo, a próxima vela que fizer aqui... vai ser isso aqui, ó. Próxima vela que fizer já vai vir aqui. Certo? E aí, o que vai acontecer? Vai vir aqui, vai entrar pressão compradora, ela vai voltar e vai fechar por aqui. Certo? Depois vem outra vela aqui do lado, que vai vir de novo aqui embaixo. E vai voltar e vai fechar aqui por cima. Certo? Aí então, sim. Aí, nesse momento, eu volto a estudar uma nova entrada aqui. Agora, se uma vela fechar aqui por baixo, a outra vai vir aqui já de cara. Certo? E depois vai vir aqui uma terceira vela, como eu disse, que é onde eu vou procurar uma entrada aqui. Portanto, essa é a minha estratégia. Ok? Da mesma forma, veja só, o S100, e então aqui para concluir, certo? É provável ou pode ser também possível, certo? Que o mercado faça um movimento aqui também, aqui por cima. No intuito e pode ser uma ou pode ser na primeira ou pode ser na segunda vela. Certo? Pode fazer uma só, pode fazer duas.
É possível que venha aqui por cima? Agora vejam só. Eu aqui só compro se vier nessa região. Caso não venha aqui, eu não faço nada porque não vou estragar o meu mês na última semana do mês, certo? Prefiro manter a rentabilidade que tive e não estragar aqui o meu mês. Valeu, Rodrigo! Traçou uma fibo do último impulso, traçou uma fibo aqui, certo? Veja, pode traçar também, tá? Muito embora, veja só, vai traçar uma fibo aqui. Cícero, traçou uma fibo aqui, certo? Veja, a diferença nesse momento entre o teu fibo e o meu é tão pequena, ok, Cícero, que pouco muda, né? Foi no SP? Temos visto o mercado, veja, Cícero, eu não sei aqui, mas tá aqui e eu tô no SP também, tá bom? SP 500, então tá aqui a fibo que tu falou, Cícero, certo? Ainda confunde as fibos, certo? Então veja só. Como diz aqui o Marcelo Mariucci, temos visto o mercado em máximos final do mês. E veja, o Marcelo, eu te dou razão. E é verdade. Na verdade, todos os meses tem sido assim. Mês passado também foi assim, o Marcelo lembra. E nós ainda tiramos proveito disso no mês passado. E por isso eu estou falando. É mais provável, então, como eu te disse, veja, se romper aqui, é óbvio que eu penso que vem direto aqui para baixo. Agora, se vier nos 38, não há outra coisa a fazer, Marcelo. É comprar, temos que comprar. E aproveitar ainda essa perna aqui até o fim do mês. E que pode chegar na sexta-feira aqui e fechar por cima desses máximos? Pode sim, senhor. Pode perfeitamente. E pode amanhã fazer um movimentinho aqui, ficar meio lateralizado aqui, depois volta aqui nesta zona e vai de novo. O que vamos fazer aqui, tá? Vejam, aproveitando aqui que o Cícero falou, né? Tá? Mesmo que você tenha o fibo aqui, como o Cícero tem, nós vamos atualizar o movimento, certo? Vamos deixar aqui, então, um fibo só, para que a gente não fique confuso, certo? Vamos atualizar. Imagina que amanhã o mercado vem até aqui. Você vai atualizar esse fibo desse último movimento aqui até onde ele fizer máximo. Se ele for até lá, você vai atualizar ele até onde ele for, certo? E aqui continua sendo a zona demarcada, não muda, certo? Tá aqui os nossos fundos e é aqui que o mercado vai buscar. E você sabe, quando bate aqui, o pessoal começa a comprar. Rui Alves, vai lá, Rui. Certo? Então esse vai ser o nosso referencial, tá bom? Com cuidado e como eu disse, para mim é assim, veio aqui por baixo desta zona aqui, como eu fiz aqui no desenho, certo? Veio aqui por baixo, fechou aqui por baixo, eu saio da posição. Porque para mim significa um fecho por baixo desta zona. Vamos colocar ela aqui como a gente sempre põe, não é? Já ficamos acostumadinhos aqui. Tá? Vou apagar isso aqui. Fechou aqui por baixo, adeus. Vai vir aqui para baixo, certo? Ficou aqui por cima, vai fazer novos máximos. Vai ficar por cima dos 38, vai fazer novos máximos. Tá? E é essa que vai ser a nossa visão. Para quem gostou, meus amigos, deixem aí o vosso gosto, não é? Vocês já sabem como é que é. Deixem aí um hashtag Eugênio Silva Filho, tá bom? Mantenham.
tá? Sejam disciplinados, mantenham a estratégia, mantenham a disciplina, FCT sempre. Olho, perguntem sempre o que o mercado está vos dizendo, tá bom? Levem as coisas com calma, com clareza, que tudo vai continuar acontecendo bem na vida de vocês e tudo vai dar certo. Legal? Fiquem com Deus, eu desejo que todos tenham uma semana repleta de realizações, de coisas boas. Tá aí, tá tudo claro, o movimento do mercado tá claro para que a gente possa trabalhar, tá bom? Desejo que todos tenham aí uma semana com grandes e excelentes resultados. Os seus investimentos crescem à medida que você cresce, você sabe disso, não é? Tá bom? Abração do mestre, fiquem com Deus.